A gente começa essa edição falando de um direito dos pacientes oncológicos na Paraíba, que agora vão ter um documento que deve facilitar o acesso a direitos e também alguns benefícios legais. Vamos conversar ao vivo com o repórter Simon Cavalcante, que está com um advogado, justamente para explicar de que forma essa carteira, esse documento, deve facilitar a vida de quem já enfrenta, tantas dificuldades, tantas lutas. Boa noite para você, Simon. Boa noite, linda. É verdade, viu? Quem já teve um paciente oncológico em casa sabe como é difícil. Primeiro, obter esse diagnóstico. Depois, é iniciada aquela saga para ter acesso ao tratamento, para fazer os exames necessários, inclusive, para chegar e provar que está passando por aquele tratamento. E aí esse documento que foi criado aí por uma lei de autoria do deputado Wilson Filho, mas que já foi sancionada e foi publicada hoje no Diário Oficial aqui do Estado. O documento é a carteirinha de identificação do paciente oncológico, que vai constar aí todos os dados: nome, foto, CPF, o tipo de câncer que ele tem, inclusive a data também do diagnóstico e a assinatura do médico responsável. E isso deve facilitar em muitos processos. E para a gente entender melhor qual a importância desse documento e quais são os direitos do paciente que está em tratamento de câncer, eu vou conversar agora com o Dr. Tiago Cavalcante, ele que é advogado especialista em direito previdenciário, que também tem a ver quando o assunto é câncer. Doutor Tiago, primeiro eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais desse documento. Essa lei, ela fala da criação desse documento, mas de que forma? Quem vai emitir, por exemplo, esse documento? Boa noite. Boa noite, Simon. Boa noite a todos que nos assistem. Esse documento, criado pela Lei 13.279, publicada no Diário Oficial da Paraíba, ele vai ser emitido pelas instituições de saúde de todo o Estado. Então, essa lei, por ser estadual, ela só vincula as instituições aqui do território da Paraíba. Essa lei entra em vigor a partir de 180 dias, a contar de hoje, da data da publicação, ou seja, é um período aí de vacatio legis, como a gente chama, em que essas instituições elas têm para se adaptar, para se preparar para começar a emitir essas documentações. E essa documentação ela vai se tornar obrigatória justamente para poder facilitar e garantir que essas pessoas portadoras de câncer tenham acesso mais facilitado a determinados direitos, determinadas benesses que lhes são devidas. É porque no dia a dia, nesses pacientes, eles tinham que levar muitos exames, um laudo para comprovar que está naquela situação. Então, esse documento é para facilitar mesmo, ou seja, ele vai significar que o paciente já passou por todo esse processo. Exatamente. A tentativa do deputado que foi autor dessa lei foi justamente facilitar nesse dia a dia do paciente. Para alguns casos, como benefícios do INSS, para licenças médicas, enfim, afastamento do trabalho, a pessoa vai ainda ter que apresentar um laudo médico, um atestado. Porém, para outros casos do dia a dia, como atendimento preferencial, até mesmo celeridade processual, porque a pessoa tem prioridade processual, então ela vai poder apresentar essa carteira que já vem assinada pelo médico. Então ela tem a mesma validade que um laudo para a maioria das coisas que essas pessoas precisam ser atendidas. Bom, a gente está falando de direito do paciente oncológico. O que é que diz a legislação? Quais são os principais? Hoje a pessoa portadora de câncer, ela tem direito ao afastamento do trabalho para aquelas que estão empregadas, seja um agente privado ou agente público, Para o agente privado, ele ainda pode, além do afastamento do trabalho, requerer um benefício por incapacidade, seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, e não necessita de carência para o INSS, apenas tendo que comprovar a qualidade de segurado, que é contribuir e ter pelo menos uma contribuição recente e válida. Para aqueles que não contribuem, têm o direito ao benefício de prestação continuada ao deficiente, justamente porque a patologia ela pode ser considerada um impedimento a longo prazo que dê direito a esse benefício. Além disso, tem alguns direitos trabalhistas como o saque ao FGTS, PIS e PASEP, no caso do servidor público, naquele período assintomático. A partir da data de diagnóstico, ela tem direito à licença médica, no caso de servidor público, e sem prejuízo de sua remuneração. Tem direito de isenção de alguns impostos, como é o caso do imposto de renda para os aposentados, reformados, no caso de militares, pensionistas, INSS ou servidor público do regime próprio. Tem direito à isenção de IPI em caso de alguns veículos
ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Então, essa pessoa ela tem direito a algumas isenções, algumas facilitações perante a lei, justamente por se tratar de uma patologia que degrada, que acaba com a pessoa mesmo. Então, a lei ela tenta facilitar alguns atendimentos. Como eu falei anteriormente, até mesmo a celeridade processual. Aquela pessoa que é portadora de câncer, só basta apresentar aquele laudo, ou no caso a carteirinha, para ter direito a uma prioridade processual em algumas decisões. Certo, doutor Tiago, muito obrigado por conversar aqui com a gente, trazendo mais informações sobre os direitos do paciente com câncer, né? Lembrando também que a partir do diagnóstico, né, da doença, esse paciente tem o direito de ter o tratamento iniciado em até 30 dias, né? Direito esse que muitas vezes é desrespeitado, mas é bom a gente sempre alertar de você fazer valer seu direito. Essa carteirinha vai ter validade por 5 anos, mas que pode ser renovada, né, contanto que haja a comprovação, laudo médico, né, de que o paciente ainda se encontra nessa condição. Lembrando também que são 180 dias, né, para que as unidades de saúde possam se adequar e oferecer esse documento aos pacientes. Linda, é com você no estúdio. Muito bem, obrigada pelas informações.